É para a Sarita, que ela ia falar sobre biohacktivismo, mas acabou não citando. Não sei se você falou de algum exemplo, mas não chegou a relacionar, então eu queria que você desenvolvesse um pouquinho, só isso. Na hora que ele falou um pouco do Charles Darwin, me pareceu falar um pouco de eugenia, e eu me sinto um pouco assim. Eu acho que é uma deturpação. A gente vive num planeta de psicopatas, e eles usaram uma ideia que não é associada ao mais forte, e aí parece os alemães, para justificar o Holocausto, usaram um pouco isso. Ah, não, vimos ali no livro do Darwin, é eugenia, mas eu não sei se é isso a tua ideia também, mas aí se você puder falar um pouquinho disso, assim, se foi só uma coisa mais dali, mais rápida, ou se é mesmo pensamento seu, assim, não sei. Eu trabalho com teatro e um tema que... Hoje estou sem voz, por sinal. Mas um tema que me toca muito, e eu tenho um trabalho sobre isso, é a vaidade, o ego. E eu acho, para mim, é onde o capitalismo pega, né? Ele nos pega pelo nosso desejo. Então, tipo assim, eu já parei muito de bater no capitalismo porque eu acho que eu sou o culpado. Então, quando eu aponto para mim, aí eu já vou buscar a cura, né? Que é tomar cuidado com o desejo. Como que eu vou direcionar essa ideia, né, de status que tentam me vender, que tentam tirar a minha vida através desse suposto desejo que nasce em mim, né? Então, não sei, eu acho que todos aí podem, se quiserem, enfim, fazer alguma colocação sobre isso, a partir do que vocês falaram, acho que tem tudo a ver, né? Capitalismo e os nossos desejos. A partir da fala da Cíntia, queria que você falasse um pouco dessa ideia de baixa tecnologia, o que isso potencialmente significa e como que a gente pode pensar isso no contexto urbano, aprendendo com o rural e essa questão da fronteira entre o rural e o urbano, como transpor isso e trazer o rural para dentro do urbano, essas baixas tecnologias do rural para dentro do urbano, se isso é possível, como você vê isso. Para Sarita, eu queria perguntar, você mencionou brevemente a questão do it yourself bio, do faça você mesmo, e do pessoal experimentando, começando a experimentar com manipulação genética em garagem, né, ciência de garagem. E tem uma discussão muito grande sobre isso, uma questão ética, que é potencialmente também transformador positivamente, mas pode ser potencialmente perigosíssimo. Um monte de gente manipulando organismos genéticos, o Vitor pode até também, de repente, complementar melhor, mas me parece também, enfim, tem uma discussão muito grande se é uma coisa que tem que ser regulamentada, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Para o Vitor, eu queria que você fizesse o link que você falou que ia fazer na próxima apresentação, mas como hoje é o último dia, então vai ter que ser agora, que é conectar tudo isso que você falou com Spinoza, que você só citou. Queria que você pudesse, até com as ressonâncias do que a gente discutiu aqui, dar umas palavrinhas sobre isso. E para Aderbal, queria pedir para você falar mais um pouco dessa dificuldade das pessoas reconhecerem esses saberes tradicionais como ciência e dessa ideia do candomblé como religião. Me parece que isso atrapalha, de alguma forma, isso e dessa dificuldade, se você vê se existe recentemente algum avanço ou se não, se está tendo só retrocesso nesse reconhecimento dessas biotecnologias, dessas tecnologias da vida que não são baseadas nesse paradigma científico moderno que a gente tem, que são de outros sistemas de conhecimento. Então, voltando para vocês lembrarem da pergunta do Adriano, que ele perguntou sobre as baixas tecnologias e na relação da fronteira entre o rural e o urbano, né? Bem, baixa tecnologia, o que é? Seriam as tecnologias que não são especificamente aquelas onde a gente utiliza a máquina, o software, todo esse mecanismo que exige um conhecimento técnico muito específico, né?
baixa tecnologia se aproxima muito mais daquela coisa da técnica que eu falei, do saber fazer, né? E para além disso, também a baixa tecnologia tem a ver com as soluções, né? A famosa gambiarra, o famoso jeitinho que a gente dá nas coisas em casa, se relaciona com isso. Então, é algo que é muito próximo, né? Em relação à questão das fronteiras, acho bem interessante a gente pensar assim, né? Na fala, teve um momento que eu falei sobre essa coisa do que não é possível estar sozinho, né? O isolamento da cidade não soluciona os nossos problemas, né? Eu acho que existe uma ilusão urbana de uma asepsia, de uma coisa do concreto mesmo, que distancia a gente da nossa relação com a terra e aliena também, nos aliena em relação ao nosso consumo, né, básico para a nossa existência. E aí parece que é essa coisa, você não sabe de onde vem o teu alface, não sabe de onde vem a água que você está... E se fica sem água? O que é um dia sem água numa cidade como Rio de Janeiro? Assim, é muito vulnerável nessa situação. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente quebra essa alienação e se pergunta de onde vêm as coisas, eu acredito que talvez venha aí também um desejo de produzir essas coisas, né? Então, uma cidade interessante em relação à sustentabilidade seria uma cidade onde os seus bairros, né, se organizassem para fazer a manutenção de pequenas hortas. Aqui no Rio de Janeiro a gente vem acompanhando, né, pouco a pouco, iniciativas assim, de pessoas que resolvem dentro de um condomínio fazer alguma coisa em conjunto, manter um espaço de uma produtividade pequena de alimentos, e por aí vai. Mas eu acho que a gente acaba, como as coisas estão hoje em dia, a gente acaba ficando muito restrito e muito isolado mesmo. Agora, eu acho que em relação às periferias, quando você começa a sair dos grandes centros e para aquelas zonas que você não estão definidas muito bem ainda, com essa estrutura, né, gentrificada, urbana, onde você ainda tem espaço, porque você precisa de espaço. Não adianta, né, para você cuidar de uma mina d'água que está ali nascendo. Antigamente tinha isso. Eu me lembro na casa dos meus avós que tinha mina d'água dentro da casa deles na cidade. Hoje em dia é impossível isso. Eu entrava, ia lá para o quintal, tinha um olho d'água ali disso. Foi a primeira vez que eu vi um olho d'água, foi lá na casa do meu avô, na cidade. Mas hoje em dia não existe, né? Então, eu acho que isso são modos aquilo que eu estava falando, modos de pensar do mundo, de ver do mundo, modos de existir, sabe? E eu acho que a baixa tecnologia, ela tem essa coisa desse acesso mais próximo mesmo, mais fácil de entender, você se empodera mais com essas ideias, né? E às vezes mecanismos muito mecânicos e simples dão para a gente soluções muito interessantes. Eu acho que é isso. Uma coisa, aquele exemplo da GIFNet, da internet, por exemplo, eu acho um exemplo genial, porque isso não é alta tecnologia. Parece que sim, né? Parece que a gente está falando de internet, mas não é internet. Você conectar vários computadores uns nos outros por uma rede física. A internet não tem nada a ver com isso. A internet é outra coisa. Você pode conectar essa rede na internet se você quiser. Mas se eu quiser, eu posso viver minha vida inteira conversando com os meus vizinhos, com a minha comunidade, sem tocar na internet. Quem controla isso somos nós. O fluxo de dados, onde é que esses dados vão ficar, né? Então, assim, são maneiras também de você... Isso é baixar tecnologia. Tem a ver com uma intranet? Um pouquinho, né, Adriana? A gente pode dizer que sim. Tem coisas um pouco diferentes, mas sim. Por exemplo, a internet de uma universidade, né, ela precisa ter uma estrutura de servidor interna, de comunicação entre os computadores, que é muito parecido com isso. Mas não necessariamente você está ligada diretamente à internet, servidor,
né, como empresa e tudo mais. Mas o que você quer dizer com físico e essa coisa de separar entre uma coisa que é alta tecnologia e baixa tecnologia é algo relativo também, não? Também, assim, não sei, existem tecnologias hoje em dia que, apesar de serem baixas, fáceis de fazer, há pouco tempo atrás não se conhecia. Então, você pode relativizar se era difícil ou fácil, é o conhecimento, né? Eu acho que não tem a ver com a ideia de facilidade, tem a ver com a ideia de complexidade. Por exemplo, se tem um automatismo, se tem uma programabilidade mais complexa, seria um high-tech, né, alta tecnologia. Por exemplo, o seu computador, o seu notebook, ele tem um automatismo e uma programabilidade diferente, sei lá, de um Fusquinha, sabe? Mas mesmo assim, um Fusquinha ainda podia ser uma alta tecnologia, né? A gente estava falando muito dessa coisa por exemplo, do conhecimento de uma agricultura, por exemplo, a SAF, que é o Sistema Agroflorestal, que é uma tecnologia muito complexa, absolutamente complexa, mas ela não envolve hardware e software, ela envolve conhecimento, observação, né, do espaço. Quer dizer, você maneja árvores florestais com arbustos e roça, né, abóbora, mandioca, seja lá o que for. E isso, quer dizer, uma dá sombra para a outra, você corta a folha de uma, aduba o solo. Quer dizer, a formiga gosta mais de uma isca. Uma dessas plantas vai ser isca de formiga, vai morrer sendo comida pelas formiguinhas e depois vai adubar. Entendeu? Assim, todo um mecanismo de observação aí milenar. Né? Isso podia ser considerado uma baixa tecnologia. Mas acho que esses termos eles também são mutantes, né? Vão mudando. Em Cíntia, tem um conceito de comunidade de prática que eu vejo que se encaixa muito bem em toda essa proposta, que é o reaprender a fazer ou pegar esse conhecimento, né, e torná-lo acessível às pessoas e divulgá-lo. Então, toda essa experiência que você mencionou e que mostrou aí para a gente é muito interessante, mas fica uma ação isolada quando não se transforma nessa ideia, no meu ver, né, de comunidade de prática e aprendizados e coisas que a gente faz, experimenta e depois conta para o mundo, e aí vão se formando outros grupos que podem reproduzir também. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Como é que é o seu nome mesmo? Alva. Alva. Como eu disse, eu sempre faço uma apresentação muito explicativa da nuvem, né? Aí dessa vez eu decidi não fazer e falar das coisas que a gente sente. Então aí ficou faltando informação. Então uma das coisas mais importantes da nuvem, talvez a mais importante que tenha e mais elaborada, é uma Wikipédia, porque é uma contrapartida nossa que promove tudo lá, não é pago, né? As pessoas vão participar e elas não pagam por isso. A gente tenta fazer na medida do possível que nada seja pago. Então a contrapartida é que elas deixem para a gente o máximo de informação possível sobre o processo delas. Então a gente tem uma Wikipédia interna que faz parte, está no nosso site, é nuvem.tk/wiki. E lá você tem todos o desenvolvimento dos projetos. Então eles vêm às vezes em forma de tutorial, às vezes vêm em forma de descrição. Uns são muito científicos, outros são totalmente poéticos, às vezes são diários. Mas, assim, cada um tem o seu jeito de fazer. Sei lá, tem um livro de culinária lá dentro, pra você ter uma noção, assim, de receitas, e tem de tudo. E eu acho que esse é o nosso ponto de contato com o resto do mundo. Acabou sendo uma página muito visitada. Assim, a gente perdeu o controle de como essa página gira, porque como ela tem ela entra desse sistema, esse pensamento hacker, né, de replicação, é toda aberta, você pode copiar o que você quiser. Então, ela circula muito. Você pode achar lá como fazer sabão, como fazer lanterna para botar na sua bicicleta, como fazer uma hidrelétrica, como fazer um sistema de geração de ozônio para energia. Tudo experimentado lá, dando certo e errado.
Muita coisa dá errado, mas você tem... Porque a gente não é um laboratório, nem temos interesse. Dá tudo errado também? Dá, então tá tudo certo. Então isso é importante. Faz parte, isso é uma coisa que para a gente é uma grande discussão, porque a nuvem, por estar inserida também dentro do universo cultural, nos exige um produto. Todo mundo exige da gente produtos. Quais são os seus produtos, nos perguntam, né? Quer patrocínio? Cadê o produto? Eu falo, nossa, mas a quantidade de produto que a gente tem ali são processos, tentativas, não sei, intenções, tem muitas coisas. E são protótipos também. A gente trabalha muito com a ideia de prototipagem, não no sentido industrial, mas no sentido mesmo das coisas que estão ali, né? Inclusive, as coisas não acabadas, elas podem ser utilizadas e terminadas em outra instância. As pessoas, às vezes, dão um retorno. Olha, eu peguei aquilo, terminei e está assim. E assim vai. Então, assim, acho que não é uma escala gigantesca de alcance, porque a gente é um projeto pequenininho. Mas dentro de alguma comunidade, se é que a gente pode considerar, né? A gente consegue ter essa troca de alguma instância. Legal. Não, eu acho que esses exemplos, assim, só para continuar, são exemplos locais mesmo, né? Essas ideias dos Hack Labs, dos Hacker Spaces, né? São experiências locais que podem ser compartilhadas de várias maneiras, mas o importante é esse aprendizado, esse encontro físico, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante. Que eu acho que tem a ver com o aprendizado, né? Com o aprendizado à distância, né? Já é uma outra coisa, né? Um outro tipo de processo. Virtual. Exatamente. Bom, aí da Bia pergunta do biohacktivismo, né? Quer dizer, eu cheguei, quando eu estava chegando lá, começou a terminar meu tempo. Mas eu acho que eu apontei um pouco, né? E a ideia justamente como a Letícia falou, né? É a ética hacker, né? Do compartilhamento, né? Vamos dizer assim, a ideia da ciência aberta aplicada à área biológica e biotecnológica, né? Então você tem vários tipos de experiência. O que eu tentei demonstrar um pouco na minha fala é o seguinte: você tem uma assim como o movimento hacker, né? Ele tem algo de libertário, mas ele também foi muito apropriado pela indústria de tecnologia da informação. O biohacktivismo é a mesma coisa, né? Então você tem muitas experiências de quebra de hierarquias, né? De abertura para múltiplos saberes, né? De abertura de circulação do conhecimento, né? Sem nenhum tipo de apropriação privada, mas, pelo contrário, uma apropriação social, né? Então, por exemplo, essas experiências do faça você mesmo, justamente tentar quebrar, você repensar o que é ser cientista, né? Como é que é essa separação entre ser ou não ser cientista, artista, experimentador, enfim, né? Então, abre novas fronteiras, né? Novas formas de circulação de saberes em áreas que aparentemente são muito complexas, como essa da biologia, da biotecnologia, né? Mas você também tem gente com grande suporte de capital financeiro e apoios institucionais e tal, também que fazem algum tipo de biohacktivismo, como essa experiência de circunavegação, né, de coleta, né, de amostras genômicas marinhas e de colocação em grandes bancos de dados abertos, publicações abertas, etc., etc. Mas você tem formas de apropriação disso ao final que são formas privadas, né? Então não tem nenhuma grande quebra com as hierarquias das chamadas Big Bio, que são as grandes empresas, as grandes universidades, os grandes mecanismos de regulação, né? Então, tem uma série de experimentos, iniciativas que recaem nesse grande, né, movimento, né, desse espectro do biohacktivismo, mas, assim como o movimento hacker, né, com múltiplas e, às vezes, opostas, contraditórias filosofias, né? E a gente está justamente um pouco conhecendo, coletando essas várias experiências. Então, tem muita gente fazendo teses, dissertações sobre vertentes específicas para a gente um pouco conhecer o que está se fazendo, praticando de novo, né? Quer dizer, a ciência tentando correr atrás da inovação que é feita na vida, né?
tentando entender algo que está lá na frente e que a gente está procurando apreender, né? Sobre essa questão do faça você mesmo, essa é uma questão importante, né, que vem sendo muito debatida e que eu acho que todas essas novas práticas elas estão requerendo novos arcabouços institucionais, né? Então, essa questão, que eu não sei nem se é ética, mas de biossegurança, né, essa é uma questão colocada para essas experiências. A gente vai estar trazendo aí nesse seminário Ciência Aberta, Questões Abertas, porque justamente quais são as questões que estão em abertos quando se discute sobre ciência aberta. Então, vai ser um seminário, o seminário propriamente, com palestras, etc., a gente está trazendo muita gente de fora, né? Vai ser dos dias 20 a 22 de agosto, lá naquele auditório do CBPF, ali no prédio do CBPF, ali na URCA, né? E vão ter algumas pessoas discutindo exatamente essas experiências de hackerspace na área biológica, né? Então, acho que esse vai ser um ponto certamente discutido, né? E tem 2 dias de oficinas, mas que, em princípio, as inscrições estão fechadas, porque a gente teve um número muito grande de inscrições para o tamanho dos laboratórios que a gente tem lá para desenvolver. Mas a gente espera que a gente seja um primeiro... Esse movimento está muito mais avançado em São Paulo do que no Rio, né? Então, a gente está esperando trazer, a partir daí, né, fomentar um pouco mais essas iniciativas e conhecer as iniciativas que também são feitas no Rio e poder replicar um pouco mais isso, né? Então, é aberto, quer dizer, a gente também já tem muito mais inscritos do que cadeiras lá no auditório, mas eu acho que, no final das contas, a gente consegue arranjar, e a gente está tentando conseguir uma outra sala para transmitir ao vivo as palestras. Então, de todos modos, estão todos convidados para entrar no site, se inscrever, é bom que se inscrevam, né, e ver se conseguem participar. Obrigado, Sarita. Vamos lá, Vitor. O Darwin, né? O Darwin, ele é uma figura tão importante hoje, né, e que está o tempo inteiro falada. E ele, na época dele, ele foi um grande revolucionário, né? Ele desafiou o conhecimento do seu tempo, né? Ele demorou a publicar a teoria dele de seleção natural, né, de evolução por seleção natural, 20 anos. Ele era religioso, ele estava, né, se preparando, ele ia ser padre, não sei o quê, pároco, né, anglicano. E aí ele publica em 1859 A Origem das Espécies. E uma coisa que eu li na autobiografia dele é a associação dele com Malthus, com Thomas Malthus, né? Vocês lembraram do Thomas Malthus? É aquele cara que dizia que a população expandia em progressão geométrica e que, pela superpopulação e disputa pelos, né, recursos naturais, que levaria a epidemias, violências, homossexualidade e todos os, né, fenômenos que ele considerava negativo. E esse pensamento, o pensamento competitivo do capitalismo. O Malthus é um dos teóricos do capitalismo, dos fundadores do capitalismo. Então, o Darwin, ele é diretamente influenciado por esse pensamento competitivo do capitalismo. E isso vai assumir uma face ainda mais sombria no início do século XX, quando o Francis Galton, né, que era primo do Darwin, vai formular essa ideia de eugenia, que não é o Darwin, é verdade. Nós temos que sempre respeitar o lugar do Darwin como pai fundador aí dessa biologia moderna. Mas o Galton, ele vai trazer essa ideia de eugenia. Também no finalzinho do século XIX, ali, aí que a eugenia quer dizer eugenos, né, a raça boa. E aí começa essa ideia de um é a raça boa, outro é a raça ruim. Eu estudei na UF, eu fiz medicina na UF. Na UF, em 1925, quando a escola foi fundada, eles ensinavam eugenia, que é a ciência do melhoramento da raça humana. Essa eugenia foi a base científica do nazismo, né? Quer dizer, pseudocientífica do nazismo. Né? Eles usaram esse pensamento. Então, agora, o que eu acho que é terrível é o seguinte: a gente rejeita o nazismo, mas a gente não rejeita a biologia que o nazismo propõe. Né? A gente vive um mundo de biologia nazista, que é essa ideia de que um é superior, o outro é inferior, que um é puro, o outro é impuro, que um é são, o outro é anormal, né? Que um é doente, o outro é saúde. Né? Então, essas divisões, elas vêm de uma sociedade industrial, capitalista, burguesa, branca, anglo-saxônica, né? Inglesa. Né? Então, aí é que a gente tem que ver que a gente muitas vezes joga para dentro da natureza coisas que não são da natureza. E aí entra o Spinoza, né?
que no século XVII, um judeu português, nascido em Amsterdã, né, e vai trazer esse pensamento da Península Ibérica, né, o pensamento que era dos nossos ancestrais ibéricos, que vieram da Península Ibérica, que eram os árabes, os judeus, os cristãos juntos, que tinha cabala, tinha alquimia, tinha pensamento místico, e o Spinoza vai dizer na primeira linha dele, que é o candomblé, Deus é a natureza. Deus sive natura, em latim, que é Deus, ou seja, a natureza. O candomblé, tá bom, então é o candomblé. Né? Então, e ele vai propor isso, e o Spinoza, ele fala de uma natureza, né, que é uma natureza divina, sagrada, que está em todos nós, está em todos os lados, e que as emoções são estados do corpo. Né, que o conhecimento é esse aqui, Deus é entendimento, que é uma coisa muito próxima também do candomblé, da luz branca, né, da luz branca do entendimento, né, de Oxalá. Né, então ele vai misturar isso, aí todo mundo fala na filosofia, que o Spinoza é o mais oriental dos filósofos ocidentais, porque vai trabalhar com essa ideia de integração de mundo, de unidade, de emoção, de conhecimento, de vida, de amor, né, de amorosidade, de beatitude, através do conhecimento. Então ele é uma figura realmente central, ele é um biohacker. Né? Baruch Spinoza, o primeiro biohacker da história, porque ele vai justamente se opor contra essa empresa, né, cartesiana de transformar o organismo em máquina, e essa ideia de competição, e ele vai falar de nós somos todos conectados, todo mundo é uma coisa só. Essa ideia que somos todos bactéria, né? Que a gente é tudo bactéria, é tudo uma mesma substância. Somos modificações de uma mesma substância. E o Spinoza... Ele, acho que é isso, né? Mas não precisa falar mais de Spinoza. Spinoza é isso. Spinoza é o cara, é o pai perdido da biologia. Ele é o fundador, ele vai apontar para essas relações. E isso, para nós, é muito importante, né? Para nós que somos eu sou de candomblé também, eu me encontrei no candomblé depois da biologia, depois da psiquiatria. Foi ali que eu fui entender essa representação de mundo dos nossos ancestrais. E ali é que eu fui me encontrar uma maneira orgânica de integrar o meu gesto, a minha palavra, o meu canto, a minha dança, a minha visão de mundo, o meu modo de viver. Então a gente vai ver que o candomblé tem uma importância vital na cultura brasileira, uma importância vital na cultura para o mundo, e é uma medicina, uma filosofia, uma ciência, um modo de viver, tudo misturado ao mesmo tempo. E que o racismo é que ataca, né? E a gente ainda tem uma sociedade profundamente racista, né? Profundamente discriminatória, não aceita as diferenças, não valoriza as diferenças. Então, no fundo, nós estamos falando disso. Né? Estamos falando disso, estamos falando desse respeito ao conhecimento, né? Desse respeito às diversidades, ao entendimento que Deus é causa imanente de todas as coisas. Que Deus está aqui, está aí, está em todo mundo, e todos nós somos sagrados, e a gente tem que entender isso mesmo, né? Como os nossos ancestrais. Agora, meu ancestral, vou passar para o meu ancestral. E aí, de 1 a 7 de setembro, só mostrar aqui o website para vocês, o 1 a 7 de setembro, nós estamos fazendo o Ocupanise, que já está lotado, nós vamos hospedar 160 atores, porque todos são atores, lá não tem paciente, não tem aluno, não tem nada, tem atores. Então temos 160 atores que vão vir do Brasil inteiro, vão ficar hospedados dentro do hospício que está morrendo, nós estamos matando o hospício para transformar em universidade popular, e nós contamos com todos, entende? Precisamos de todos. Todos devem se exercitar como atores, se exercitar como artistas, como cientistas, os biohackers, o Hack Lab, né, a tecnologia e o candomblé. Eu estou mobilizando, né, o nosso povo para ocupar, realmente, porque é uma boa psiquiatria, eu gosto muito, acho interessante, e acho que a gente está precisando. Estamos todos precisando, porque o nível de loucura está alto e nós estamos sofrendo sem necessidade. Atualmente, nós biólogos, e particularmente aqueles que lidam com bioinformática e biologia molecular, temos comprovação através de algoritmos, através de diversas sequências que, poxa, a biologia evolutiva, não, até agora, só corrobora com a tese de Darwin. Por que no caso, assim, esse pesquisador poderia dizer que, poxa,
Você poderia refutar ou confirmar toda essa tese, tendo em vista toda a dinâmica encontrada na sequência de proteínas, na sequência de DNA, ou o que inferno seja. Uma das premissas básicas do pensamento darwiniano é que nós estamos competindo para evoluir, né? Então a gente compete uns contra os outros e que o mundo é agressivo, que os micro-organismos são a principal ameaça à nossa saúde e que a gente está nesse mundo que é perigoso, que você tem que se dar bem para poder viver, não é isso? Essa é a teoria darwiniana. O Maturana, o Nelson Vaz, vários outros autores no mundo inteiro trabalhando com essa visão alternativa, eles partem do entendimento que não há competição. Se a gente começa a olhar esse comportamento, por exemplo, esse exemplo das bactérias, ele é muito útil, porque são 700 espécies de bactérias só na boca, 500 espécies de bactérias só no intestino, 100 trilhões de bactérias, 2 milhões de bactérias por centímetro quadrado de pele. Quer dizer, nós somos um sistema ecológico. E essas bactérias, 99% delas, desempenham funções que são essenciais à nossa saúde. Então isso chama o microbioma humano, né? Que é essa coisa, o Craig Venter, que vai para o mar estudar as bactérias do mar. Então ele vai ver que tem bactéria para todo lado, e dentro do organismo, e na boca, na língua, no céu da boca, tem bactéria 7 km para cima, na atmosfera, né? Então a gente não pode falar que essas bactérias estão nos atacando, que elas estão provocando doenças, ou que elas estão competindo conosco. A gente não compete, na verdade. A biologia, ela está lotada de exemplos de cooperação, de interconectividade, de interrelação, né? Então, essa ideia de que nós nunca fomos indivíduos, nós somos uma mistura, e aí o pensamento darwiniano necessariamente cai. Porque cooperação e competição são ideias incomensuráveis, são ideias que não se misturam, como é água e óleo. E aí o Maturana é que vai propor a origem das espécies por meio de deriva natural, que é essa ideia de que nós somos um grande conectado, evoluindo, se modificando, se transformando a todo momento por mecanismos epigenéticos, né, que são mecanismos determinados momento a momento no presente e avaliados historicamente. Não tem determinismo na biologia, nós não sabemos. Por exemplo, nós trabalhamos com doença mental gravíssima, pacientes com 40, 50 anos vivendo dentro do hospício, né, que nunca tiveram contato com suas famílias e tal, foram abandonados. E a medicina hegemônica, ela diz que essas pessoas são inúteis, que não tem nada o que fazer, tem que encarcerar elas dentro dos hospícios e deixar elas lá para morrer. E quando a gente começa a trabalhar com expressões artísticas, com cultura, com teatro, com música, com dança, com poesia, com cinema, o que nós vamos ver é a evolução dessas pessoas. Elas... Então, em relação a sequências, aquilo que é evidenciado através desses exemplos via mapeamento. Então, esses mapeamentos, os mapeamentos também mostram que nós temos redes de genes, redes de proteínas, e essas redes trabalham juntas. Você não tem um gene isolado que vai determinar. Você tem isso na natureza muito pouco. Você tem no nosso organismo, é o sistema ABO, do tipo sanguíneo, e mais o quê? O cor de olho, que tem um determinismo genético bem caracterizado. Agora, todo o resto é rede de relações, processos epigenéticos. Então, esse paradigma genético caiu. Esse paradigma da seleção natural é um paradigma considerado hoje ultrapassado, graças a Deus. E nós estamos trabalhando com essa ideia de rede, de conectividade e cooperação. Explicou? Depois a gente conversa. Nós utilizamos, né, como ferramenta de resistência à perseguição, à intolerância cultural e religiosa, né, 3 ferramentas, né? A primeira é comunicação ou ação em rede ou inclusão digital. E aí a gente vem fazendo um trabalho aí nesses países, né? Na África também, até ano passado, nós viemos trabalhando junto a eles, né? Mas só com a relação do governo da Nigéria, né, com as relações homoafetivas, a gente parou o mapeamento dos parceiros e interrompemos as relações com a Nigéria por conta da criminalização das relações homoafetivas. Então, a gente tem aí uma rede, né, que inclui 300 comunidades, né, comunidades que são redes,
né, na Baixada Fluminense, onde está a nossa comunidade, tem de 8 a 12 mil comunidades de terreiro. Né? Então, a gente vem usando essa rede, essa ferramenta que é a web, né, a net, para se conectar. Outra coisa também é a formação, né, a produção de conhecimento. Isso aí é um trabalho que eu faço com os terreiros, né, propondo o resgate da tradição ambiental, que foi um pouco do que eu falei aqui, mas só que eu não tenho paciência para PowerPoint. Aqui são as comunidades, e o tipo, o mapeamento das folhas, né, a quantidade de folhas. Aí pode ver que tá tudo, tem alimento, tem o uso litúrgico, fitoterápico. Né, a gente fez os inventários de... não tem, isso faz parte de um livro que eu estou terminando agora. Você pode compartilhar a apresentação que depois ou ainda está... Não, ainda estou construindo, ainda não. Né, essas são as comunidades, os diagnósticos da comunidade. Né, aí eu fiz um trabalho baseado nas fontes, nos terreiros, né, o resgate da tradição, da sacralidade da água. E aí o terreiro Tumba Jussara, né, porque isso tudo era espaços verdes, né, numa cidade como a Bahia, como Salvador. Outra coisa que nós estamos usando também na formação é a aproximação e o diálogo com o Fórum Nacional de Pró-Reitor em Extensão. Justamente, eu já dou alguns cursos de extensão com a UFRJ, tenho um trabalho com a UERJ, tenho um trabalho também na USP também. A gente já está fazendo, os mestres de cultura tradicional, já está fazendo esse caminho de orientar, né, a universidade ou a universalidade do Brasil também, propondo que os mestres de cultura tradicional estejam presentes na formação. Porque é um tripé, né? Ensino, pesquisa, tudo. Extensão, nada. Então, se a extensão é justamente quem produz o conhecimento. Se você não vai à extensão, que conhecimento é esse que você reproduz? Que conhecimento é esse? Que tecnologias são essas que você utiliza? Né? Então, se a gente vê a falência, né, dessas ferramentas que são usadas comumente como a medicina alopática, né, e aí em detrimento de uma medicina preventiva, sabe, integral, eu acho um difícil. Então, a gente está fazendo isso. Na área do meio ambiente, a gente tem um trabalho chamado Okuabó, né, que aqui fala das práticas religiosas, né, e aqui a gente fala de promoção de espaço verde, né, os espaços sagrados, justamente para quebrar o paradigma, né, do racismo ambiental. Quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala da situação de vulnerabilidade que o indivíduo tem no seu ambiente. Né, e não por acaso nós estamos em várias áreas florestadas, porque a gente precisa disso. A floresta, o Parque Nacional da Tijuca é uma floresta que foi reflorestada por 6 negros. Né? Então, eles não só reflorestaram com espécies vegetais e demarcaram o seu território sagrado, como também deram nome. Né? Deram nome a toda essa floresta. Pode ver que a gente está na ribanceira. Os negros, os pretos e os pobres, né, estão nas ribanceiras, né, como é de costume. Só que essa é uma área culturalmente ocupada pelos povos de matriz africana. A referência que você encontra aí nessa mata que eles dizem que é exótica, a cajazeira, o peregum, que chamam nativo, e que eles ficam tentando exterminar, foi a introdução nossa, foi uma colonização, já que eles querem lidar nesse nível, foi uma colonização nossa do ambiente. Nós botamos o peregum, mas a gente já conhecia a história do peregum. Peregum é uma folha que vem na frente, é uma folha de guerra, que chamam pau d'água, que bota dentro de uma vasilha com água, ele dá aquele coisa. E outros chamam de dracena. Né? Então, o peregum, a gente já conhece o peregum. Peregum alá o atitum, ou babá peregum alá o atitum, babá peregum alá o iroçãe, peregum alá o atitum. Né? Então, a gente já conhecia essa folha. Então, quando nós reflorestamos, nós demarcamos nosso território. Né? Então, essas são as ferramentas, Adriana, que nós estamos usando para que o nosso sistema de conhecimento, né, tenha o mesmo valor que o sistema de conhecimento greco-romano, judaico-cristão. Muito obrigado e que Oxalá esteja conosco. Obrigado. Então, só para terminar... Oi? Novembro tem um livro e um filme também que a gente está fazendo, que eu ia apresentar o teaser de 2 minutos. Vamos, se vocês quiserem ver. Você deixa? 2 minutos? A gente apresenta e sai todo mundo correndo, assim.
E aí, só mais uma coisa, aqui na saída também, quando a gente sair correndo, não sai correndo tão rápido que a gente vai distribuir umas sementes crioulas ali fora. Tem escada também, para não cair. Oi? Tem escada também. Tem escada também, pode cair. Mas, enfim, a gente teve várias discussões, várias reflexões. Espero que isso se desdobre aí e peguem sementes lá fora. que foi trazida para o Brasil pelos grandes construtores dessa nação, que foram os traficantes. É uma história que eu conto, mas me dói por dentro, meu coração me sangra. E principalmente essa história é a causa da minha luta. Faltava tudo, da comida, o ensino, a saúde, no Recôncavo Baiano. Todos esses diplomas que eu tenho não são meus, são de todas vocês, mulheres, da nossa nação brasileira. Esta nação que dá valor a quem constrói guerra,